ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o advogado Christian Carvalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. Sou advogado há mais ou menos perto de 3 anos, né? E temos uma atuação pujante aqui no tocante ao direito da pesca, né? Então, acredito que iremos tecer alguns comentários acerca dessa atividade, uma atividade bem específica, ou seja, o direito da pesca ele envolve várias áreas do direito, né? Então, quem sabe a gente pode esclarecer um pouco o que é essa área, né, específica do direito da pesca. Christian, para começar a nossa conversa, explica um pouquinho como o direito atua na área da pesca. Então, Bruna, o direito da pesca ele é talvez uma das atividades mais reguladas e que existem mais uma enorme fiscalização em torno da atividade pesqueira, né? Nós aqui temos em média, né, não conseguimos precisar ao certo a quantidade de portarias, mas é perto de 2.000 portarias. Então, são vários órgãos de fiscalização, né, que envolvem a atividade de pesca, ou seja, eu posso citar aqui alguns. A Capitania dos Portos, a Patran propriamente, que é a Polícia Ambiental, né, que faz essa fiscalização, Polícia Federal, IBAMA. Então, a própria Marinha justamente faz todo esse tipo de situação. Então, hoje, a atividade de pesca ela é uma atividade muito fiscalizada, né? Então, nós podemos contar aí que, inclusive, que vai ser objeto da nossa entrevista aqui, que é o rastreador. Esse rastreador seria, né, basicamente um GPS que consta na embarcação, que é compartilhado entre todos esses órgãos, né? Todos esses órgãos fazem algum tipo de fiscalização em cima da atividade de pesca. Então, é uma atividade propriamente que ela saiu daquela circunstância artesanal que nós conhecemos, né, do pescador com seu barquinho e tudo mais, e ela virou hoje uma atividade empresarial e demanda muitos cuidados por parte daquele que possui uma embarcação, né, acima de 15 metros, né, justamente, propriamente, para justamente ter toda essa regulação. E qual a importância, né, de um empresário desse setor procurar um advogado para fazer todas as coisas certinhas? Então, Bruna, propriamente eu não gosto muito do termo empresário, né, para o ramo da pesca, porque ainda, apesar do pescador hoje, profissional, ele ter propriamente, ele não chega a ser, ele não é hipossuficiente economicamente, até porque a atividade de pesca é uma atividade lucrativa, né? Mas propriamente ele tem alguma herança, né, daquela pesca artesanal, porque geralmente é uma profissão que passa ainda de forma hereditária, de pai para filho, ou de pessoas que conviveram com a pesca, ou aquele que era pescador hoje possui um barco maior, né? Então, ele demanda muitos cuidados. Hoje, propriamente, é quase que impossível trabalhar, ser um profissional da pesca sem ter um advogado, né, que atue na área da pesca. Então, ele demanda muitos cuidados porque são inúmeras fiscalizações e, diante disso, qualquer circunstância que aconteça que fuja de alguma portaria, por exemplo, do IBAMA, de licenciamento ambiental, ou de pesca não autorizada, ou de local não autorizado, né, esse pescador ele vai responder criminalmente. Inclusive, é objeto, inclusive, lá da atuação do escritório, que muitas das vezes nos ligam, né, o telefone do plantão toca, o pescador, o profissional está preso justamente lá na Polícia Federal ou com a Patran, né, em razão de não observar essas portarias. Então, é uma situação que demanda um cuidado e uma atividade profissional, ou seja, um acompanhamento profissional muito delicado. Então, é totalmente necessário ter um advogado que atue na pesca, juntamente com... E quais as principais dicas que tu pode dar para essas pessoas? Bom, tendo em vista, né, que a pesca é uma atividade muito fiscalizada e ela demanda propriamente várias situações, ou seja, licenças, né, de pesca junto à capitania, licenças do IBAMA, né, justamente, que esteja tudo regular, o rastreador em dia, as manutenções desse rastreador, que envolve uma antena, né, em dia também, né, os cuidados propriamente são as portarias, né, de defesa, né, por exemplo, existe uma portaria
né, recentemente, que os órgãos de fiscalização passaram a cobrar. É uma portaria lá de 2013, portaria 4 de 2013, do ICMBio, que previa, né, dentro das 4 milhas da costa, uma área de exclusão, né, propriamente, e que a maioria dos pescadores profissionais desconheciam. Então, muitos foram presos, inclusive, né, em razão dessa portaria, dessa área de exclusão, que poucos sabiam, né? Então, demanda muito cuidado e hoje, mais do que necessário, uma assessoria jurídica para controlar toda essa atividade. É altamente necessário também que esse armador, que é o dono, né, o armador é o dono do barco, né, de pesca, que ele tenha a sua tripulação com os contratos em dia ou com os vínculos de trabalho em dia e que oriente o mestre da embarcação, aquele que comanda a embarcação, a não trazer espécies proibidas, né, ou não trazer o que fuja da espécie-alvo, que é da embarcação. A embarcação, só para exemplificar para vocês, ela possui um rol de espécies que são permitidas, né, os quais são liberadas pelo Ministério da Pesca. Ó, mais um órgão, até trazendo mais um órgão de fiscalização. O Ministério da Pesca ele libera, né, tantas embarcações para um tipo de espécie, né, de acordo com alguns estudos, alguns muito ultrapassados, inclusive, que liberam, olha, essa embarcação pode pescar anchova, por exemplo. Então, aquela embarcação, num período específico, né, que é contabilizado pelo Ministério da Pesca, ela pode ir lá e pescar aquela anchova. Agora, se vier uma outra espécie que não está no rol, aquele pescador está cometendo uma infração ambiental e pode responder criminalmente em razão, né, que não é a espécie que ele justamente estava programado para pescar ali na licença de pesca. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? E sobre a pesca ilegal, é muito importante falar também, né? A pesca ilegal propriamente, né? Ela é caracterizada, né? E aí é uma das queixas, inclusive, dos pescadores, né, profissionais, né? Como bem sabem, nosso escritório representa o Sindicato dos Armadores de Pesca, o Sindarpes aqui de Rio Grande. E aí, nesse caso, existem várias queixas, inclusive, desses armadores e do próprio sindicato, e que existe uma fiscalização muito acirrada em cima daqueles que estão legalizados, ou seja, aqueles que têm as licenças de embarcação, aqueles que têm o rastreador, tudo certo, porque os órgãos de fiscalização procuram, basicamente, aqueles que estão legalizados, ou seja, aqueles que eles têm uma lista e podem rastrear, sabem exatamente aonde o barco se encontra, aonde não se encontra, porque tem o rastreador compartilhado com eles. A pesca ilegal propriamente, né, os órgãos de fiscalização colocam que quando esses que estão legalizados pescam numa área indevida ou pegam uma espécie, né, capturam uma espécie que não está no rol de licenças daquela embarcação, é considerado pesca ilegal. Só que, por outro lado, né, de acordo com o sindicato, existem muitos pescadores, muitos barcos, os barcos chamados os barcos piratas, que basicamente não tem licença, não tem rastreador e pesca livremente, e que não é alvo propriamente de toda essa fiscalização. Então, essa é uma das maiores queixas, né, do próprio sindicato e dos armadores de pescas que tentam propriamente deixar tudo em dia. O que é muito difícil, né, Bruna? Tendo em vista que são vários órgãos de fiscalização, quase que é uma situação assim, né? Que os órgãos de fiscalização é quase que fazer uma fiscalização no barco que consegue propriamente achar algo fora das portarias, tendo em vista que são quase 2.000 portarias. Então, tudo que foge propriamente dessas portarias é considerado e pode ser considerado pesca ilegal. O mestre do barco, o armador, ele pode ser preso, inclusive, né, em razão do enquadramento da lei de crimes ambientais, ter a carga toda apreendida e sendo direcionada à doação, e propriamente pode até perder a licença de pesca. Cristian, é importante ressaltar a importância, né, dos licenciamentos. Então, o licenciamento, as licenças têm uma validade, né, de acordo com cada permissão de pesca, e é altamente importante, não tem basicamente a possibilidade, não existe a possibilidade de fazer hoje uma pesca sem o licenciamento, né? Então, propriamente, a importância de manter as licenças em dias, recolher as taxas anualmente, né? E manter toda a estrutura da embarcação, ou seja, toda essa parte burocrática em dia, ou seja, a tripulação devidamente alinhada, ou seja, existe uma fiscalização também por parte do Ministério do Trabalho, que solicita vínculos, né, para alguns. Nós defendemos que a pesca ela é um meio atípico, ela não é um
um tipo de trabalho em que as pessoas vão lá, batem o cartão todo dia. Então, é muito difícil manter tem período de defeso. Então, o próprio pescador, ele pode, né, o tripulante, ele pode pescar hoje num dia, porque as viagens são sazonais. O pescador, a tripulação sai por 10 dias, sai por 15 dias, né, que eles chamam de lances de pescas ou de tiros de pesca, né, propriamente. Então, ela não é um vínculo que a pessoa vai todos os dias trabalhar. Então, ela faz uma viagem 10 dias, volta, fica 15, fica 20, dependendo da modalidade de pesca. Então, é muito importante que o armador tenha, né, esses vínculos, se for o vínculo de trabalho, aí tem casos, né, que há necessidade desses vínculos com carteira assinada e tem a necessidade também desses armadores, dessa tripulação com contratos, né, de parceria, né? Então, a pesca também ela não gira também em torno de salário, né? São todas as coisas que eu aprendi junto com os armadores de pesca em razão da minha atuação. Então, esses detalhes, né, a gente acaba sabendo de forma indireta, o que não é muitas vezes necessário para a nossa atividade enquanto advogado. Então, existe o contrato de parceria, que o armador e a tripulação conseguem justamente fazer, né, de forma sazonal e periódica. Então, é muito importante manter todas essas questões, esse cadastro em dia junto aos órgãos de fiscalização e esses contratos ou justamente os vínculos certinhos, né, Bruno? Christian, a gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com o advogado Christian Carvalho. Christian, eu tenho uma pergunta importante para fazer agora, sobre o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. Então, Bruna, essa é uma exigência, né, que a partir de 2006, ela, diante de uma portaria interministerial, né, instituiu para o controle e fiscalização desses barcos de pesca. Então, propriamente, nada mais é do que um GPS nessa embarcação, controlado por satélite. E esse rastreamento, propriamente, ele é compartilhado entre os órgãos de fiscalização. Então, o Ministério da Pesca, IBAMA, PATRAN, Polícia Federal. Então, todos esses órgãos têm acesso direto, inclusive o próprio armador, no seu login, né, consegue saber exatamente onde se encontra essa frota. E ali é possível, né, fiscalizar se aquela embarcação fez lances de pescas, não fez, ficou parada, está parada para manutenção, né, e é muito importante, né, e claro, não são todas as embarcações, são as embarcações com iguais ou superiores a 50B, aqui, né, o nome dessa unidade de medida é arqueação bruta. Importante te perguntar também quem pode fazer parte desse programa. Na verdade, não é quem pode, é justamente quem deve, né? Porque na prática, a gente sabe que o compartilhamento dessa informação, ela tem o foco na fiscalização, ou seja, mantém justamente o armador de pesca, vamos dizer, dentro da linha, né? Se não pode pescar num lugar específico, se existe uma área de exclusão ou se existe um período de defeso, os órgãos de fiscalização conseguem justamente ir até essa embarcação e fazer toda essa fiscalização para que ela se mantenha atracada, né? Ou fazendo todo esse tipo de situação. É importante que até 50B e 15 metros, né? Ou seja, a arqueação bruta até 50B é obrigatório, né? A partir de 50B é obrigatório o uso desse rastreador. Embarcações até 15, embarcações menores não é necessário, né? Então, inclusive um objeto até de crítica de alguns, porque no dia a dia da pesca nós vemos que às vezes o tamanho da embarcação ela não importa tanto. Né? O que importa é o tipo de petrecho, né, de pesca, o tipo de rede, qual a modalidade de pesca que realmente importa. Porque às vezes uma embarcação de 20 metros, ela pesca a mesma coisa que uma embarcação de 40. Então, às vezes o esforço de pesca que é chamado, né, ela propriamente ela tem a mesma capacidade. Então, às vezes, por 1 metro a mais ou 1 metro a menos, essa embarcação ela necessita estar dentro do programa de rastreamento, né? O PREPS, o chamado PREPS, e inclusive
é objeto de críticas, inclusive dos próprios armadores, porque às vezes 1 metro ou 2 não faz diferença para uma atividade de pesca, né? Para a quantidade do que é pescado. Mas, enfim, existe tanta discussão acerca dessas portarias e tantos pedidos, inclusive, dos pescadores para que elas sejam revistas, né? Os estudos propriamente das espécies que são objetos de defeso, por exemplo, elas não têm algo, não é algo muito claro do ponto de vista da ciência. Então, são estudos com mais de 10 anos, ou pelo não estudo de que aquelas espécies ali estão propriamente. Vou dar um exemplo prático para vocês, a situação do bagre, né? Todo pescador que sai, né, mar afora, entende que existe muita quantidade. Só que se ele pesca aquela espécie, né, ele propriamente ele é obrigado a descartar essa espécie no mar. Então já tem estudos, por exemplo, da própria universidade, que gera um dano ambiental tremendo. Então ele não pode pegar aquela espécie, ele é obrigado a descartar aquela espécie. Aquela espécie gera um dano ambiental, né, e não se tem um estudo quantitativo e qualitativo dessas espécies que são capturadas no mar e são descartadas. Então não se tem um controle de quanto que justamente se existe, se aquela espécie está de fato ameaçada ou não. Então essa é uma das queixas aí dos pescadores e propriamente, claro, que o PREPS ele consegue identificar e trazer para os órgãos de fiscalização um maior controle acerca disso. Mas existem muitas críticas a respeito desse sistema também. Christian, a gente vai chegando ao fim do nosso programa, mas eu tenho uma pergunta ainda muito importante para te fazer sobre o seguro do pescador. Como é que funciona? Então, em períodos de defeso, né, propriamente, nós atuamos pelos armadores de pesca, são os donos, basicamente, os proprietários das embarcações, e esse seguro defeso é propriamente para proteger aquele que é o pescador artesanal, é aquele que basicamente não pode pescar, não é um benefício previdenciário, tem que ser enquadrado, né, propriamente dentro, tem que ter todas as licenças, tem que ter autorização de pescador, e aí tem uma série de requisitos para isso, né, na própria Marinha fornece o curso, etc., tem toda uma questão burocrática, e aqueles períodos que são considerados períodos de defeso, né, em que o pescador não pode atuar, ele recebe, né, o valor de um salário mínimo para se manter no tocante a esse período de defeso. Então, basicamente, estar na condição de pescador e requerer junto ao INSS esse benefício previdenciário. Então, basicamente é isso. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui, Christian. Obrigado, Bruna. Agradeço imensamente a oportunidade e me sigam nas redes sociais também. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.